suspensão condicional do processo. Vocês já ouviram um nome parecido? Um nome parecido, que é a suspensão condicional da pena, que é o chamado sursis da pena. Está no artigo 77 do Código Penal. No sursis, segue o sistema francês ou o sistema belga. A pessoa é acusada, processada e condenada. Acusada, processada e condenada. Aí, ao invés de cumprir a pena propriamente dita, a sua pena é suspensa pelo prazo de 2 a 4 anos, mediante o cumprimento de condições durante o denominado período de prova. Artigo 77. Ela é acusada, processada e condenada, preenchendo os requisitos do sursis, a pena é suspensa por um período de prova. Ok? Agora, nesse caso, período de prova que não é 2 a 4 anos não, tá? Varia. Nesse caso, não. Nesse caso, o que nós temos é a pessoa não é processada. O que acontece? Quando do oferecimento da denúncia ou logo após a denúncia, numa cota acoplada, numa cota anexa, esta pessoa é denunciada e junto com a denúncia ou logo após é oferecido a suspensão condicional do processo que vige pelo sistema americano. Por quê? Nesse caso em que a pena mínima não suplantar, ou seja, for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não pela Lei 9.099, o que isso significa? Isso significa dizer que, em que pese previsto na Lei 9.099 esse benefício, ele é aplicado para toda e qualquer infração penal com base na pena mínima, que não pode ultrapassar 1 ano, igual ou inferior a 1 ano. Lembrem, obviamente, com exceção da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não permite qualquer benefício da Lei 9.099. Então, nesse caso, o que nós temos? Simples. A pessoa é denunciada, mas junto com a denúncia ou logo após é oferecido a suspensão do próprio processo, ou seja, não haverá risco de condenação, desde que também no denominado período de prova ela cumpra com as condições. Aqui o período é de 2 a 4 anos, período de prova de 2 a 4 anos. Mas vejam, qual a diferença desse sistema americano para o sursis francês do Código Penal? A diferença é que lá nós estamos falando da suspensão da pena. A pessoa já foi acusada, processada e condenada. Aqui não. Aqui nós estamos falando da suspensão do processo. Ela é denunciada, mas o processo é suspenso. Logo, não haverá possibilidade qualquer de condenação. Aqui o período é 2 a 4 anos, período de prova em que ela deverá cumprir condições. O que é interessante? Interessante é vocês verificarem que aqui, além das condições da pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, nós temos também como condições os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da própria pena, previsto no artigo 77. Então, como requisito, nós temos
Pena inferior. Pena inferior. 1 ano, mais os requisitos da própria suspensão condicional da pena, que estão dispostos no próprio artigo 77 do Código Penal. Professora, desculpa atrapalhar, mas não sei se a senhora esqueceu de ligar a gravação. Só para te avisar. Não tá gravando, meu anjo. Obrigada. Tá gravando? Tá Então gravando. tá bom. Obrigada. Nada. Considerações, vamos lá. Momento do oferecimento. Junto com a denúncia ou logo após. Veja, tem que ser antes do recebimento do juiz. Olhem, nesse caso, o juiz não recebe a denúncia propriamente dita. O MP tem que oferecer antes do juiz receber. Ok? Ok? Ou é na denúncia ou é numa cota logo após. Olhem, aqui eu quero que vocês lembrem. Este é um benefício um tanto quanto peculiar. Por quê? Em que pese ele esteja previsto na Lei 9.099, ele é aplicado para quaisquer infrações penais, detalhe, chamados de médio potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo, a gente já viu. Aqui é médio, por quê? Porque cabe a suspensão do processo. Então, a pena mínima não suplantar 1 ano é chamada de infração de médio potencial ofensivo. Tudo bem? Ótimo. Olhem, até agora a gente tratou da pena máxima. Infração de menor potencial é a pena máxima não superar 2 anos. Médio potencial, não vamos na pena mínima, na máxima, nós vamos para mínima. Não suplantar 1 ano, certo? E detalhe, o próprio processo fica suspenso pelo período de 2 a 4 anos, se cumprir todas as condições estabelecidas. No período de prova, estará extinta a punibilidade, sem qualquer risco de sentença condenatória. Só que eu quero falar com vocês o detalhe. Tudo que nós conversamos numa aula dessa, falando sobre pena máxima, que nós lá buscamos a pena máxima, no caso de concursos de crimes, a gente sempre ia pela pena máxima. Aqui nós vamos pela mínima. Imaginem vocês que nós estamos diante do concurso material de crimes. 2 crimes. Para saber que se cabe suspensão condicional do processo. Concurso material, você vai somar as penas no mínimo. O formal, você vai pegar a pena mínima aumentada da menor fração, 1/6. Continuidade delitiva, você vai pegar a pena mínima aumentada da menor fração, novamente 1/6. Certo? Sempre você vai ter que fazer a conta pelo mínimo. Na transação, na infração de menor potencial ofensivo, a gente ia no máximo. Aqui não esqueça, mínimo. Isto já deu pano para manga, mas a matéria está sumulada. Súmula 243 do STJ e súmula 723 do STF. 723 do STF. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu quero perguntar para vocês. 2 furtos qualificados tentado. Cabe ou não cabe? Suspensão condicional do processo.
2 furtos qualificados tentados em concurso material. Professora, como que eu faço mesmo? Você vai buscar qual pena, gente? A mínima. Então, como que você vai? Pena do furto qualificado, 2 a 8. Tentativa, diminui de 1/3 a 2/3. Vamos lá? Você vai pegar qual? O mínimo, 2. E de 2 você vai diminuir 2/3. 2/3. 2/3. 2 é quantos meses? 2 anos? 24. 24 meses menos 2/3. 16 meses. Igual a 8 meses. Se fosse um furto, caberia a suspensão condicional do processo. Porque você busca a pena mínima. 2 a 8, reduzido 2, o mínimo, reduzido o maior montante possível, buscando a pena mínima. 8 meses. É possível. E se fosse 2 em concurso material? Aí era 8 meses mais 8 meses. Não seria possível. Mas vamos mudar. E se fosse 2 furtos qualificados tentados em continuidade delitiva? Você vai fazer primeiro a do mais grave. São iguais. 2 anos a 8 anos. Nós estamos buscando o mínimo. 24 menos 16, 8 meses. É continuidade delitiva. 8 meses, nós vamos ter que aumentar o quê? 1/6 de 8 meses, que é a fração mínima do continuidade delitiva. 1/6 de 8 vai dar nem 10 meses. Em torno de 10 meses. É possível? É possível. Então, veja, tudo que nós estudamos até agora na infração de menor potencial ofensivo, que a gente primava pela pena máxima, aqui inverte. E nós vamos primar pela pena mínima. Tudo bem? Ótimo. Outro detalhe bom, se vocês falarem para mim que ficaram com dificuldade, a gente treina mais. Vocês querem treinar mais ou deu para entender a matemática? Já que ninguém respondeu, o Roberto respondeu que entendeu. Obrigada, Roberto. Agora, detalhe. Ô, professora, mas eu já trabalhei com penal e pode acontecer uma coisa muito diferente. Você acabou de falar. O momento processual adequado é no oferecimento da denúncia ou logo após ela. Então, vamos lá. Oferecimento da denúncia ou logo após. Só que, professora, o requisito são 2 requisitos. A pena não superior a 1 ano e os requisitos do artigo 77, que é a suspensão condicional da pena, que é nada mais, nada menos do que, para vocês lembrarem, as circunstâncias da pena base ali serem favoráveis. Só que, professora, imagina que nós temos o delito de 2 furtos qualificados tentados.
2 furtos qualificados tentados. Nós vimos que não cabe, porque as penas mínimas vai dar, no lugar, até 1 ano e 4 meses, 16 meses. Mas e se na sentença um furto é condenado e o outro absolvido? Aí o cara tinha direito ao benefício. Só que ele não teve direito, por quê? Porque foi oferecido um excesso na acusação. Olhem que interessante. Se o promotor, então, não concorda com esse benefício, se ele for contrário ao benefício, seria bastante que ele oferecesse a denúncia por mais crimes. E aí? Aí, gente, também é sumulado. Súmula 337. Se houver procedência parcial da pretensão na sentença, aí, na própria sentença, o juiz absolve de um crime e o que ele condenou, em que por si só, isoladamente, seria dado o benefício, ele volta para o MP para que seja oferecido o benefício. Então, vejam, no caso de crime que é qualificado e vira simples, em crime majorado que vira simples, ou até mesmo em sentenças em concurso em que há a absolvição, não tem problema nenhum. Excepcionalmente, na sentença, quando houver uma desclassificação de um crime mais grave para um menos grave, ou quando tiverem mais de um crime e absolver de um, desclassificação ou procedência parcial da pretensão, na própria sentença, o juiz volta para que o MP ofereça a benesse. Legal, né? Professora, dá um exemplo que eu não estou entendendo. Não entendi ainda. Vamos para outro exemplo? Imaginem que a pessoa é acusada de roubo simples, tentado. Qual a pena do roubo simples? 4 a 10 anos. A tentativa diminui de 1/3 até 2/3. No caso de tentativa, vai ser quanto então, gente? Tentativa de roubo. O mínimo vai ser 4 menos 2/3, o que dá 1 ano e 4 meses. Tem direito ao benefício? Sim ou não? Não. Suplantou 1 ano. Mas imaginem vocês que no final não é verificado grave ameaça. Era uma acusação de subtração por grave ameaça. E o juiz desclassifica para furto tentado. Furto tentado, 2 a 8 anos. 2 menos 2/3 vai dar 8 meses. É cabível o benefício. Como? Na sentença que desclassificou, o juiz leva para o MP, remete ao MP, que oferece a benesse. Tudo bem? Verificaram? Então, quando vocês forem tratar dessa matéria, eu quero que vocês tenham muito cuidado com o que? Súmulas. A matéria é extremamente sumulada. Vamos lá? Súmula 243, súmula 723, que falam de buscar a pena mínima em concurso de delitos. E outra súmula 337,
que fala que no caso de desclassificação ou procedência parcial, mesmo que em fase de sentença, houve a verificação de um excesso na acusação, porquanto, nesses casos, é caso de sentença, mas mesmo assim volta para que o MP ofereça. Por quê? Porque só não foi oferecido na denúncia porque verificou-se ao final que haveria um excesso. Tudo bem? Outro detalhe, vamos lá. Olhem, uma coisa muito legal que vocês ainda não teriam como ter aprendido comigo, mas eu vou ser ousada e vou falar. Se o processo tiver em grau recursal, ou seja, o processo está em grau recursal. O que isso quer dizer? Em grau recursal foi condenado e recorreu. E lá no recurso há uma desclassificação ou há uma absolvição parcial. O que se faz? Lembrem, é pressuposto do processo penal, tal como vocês já estudaram no processo civil, a vedação da supressão de instância. Não se pode fazer algo no juízo aquém, no juízo superior, que não foi feito no juízo aquó, no juízo de piso ou inferior. Neste sentido, se a procedência parcial ou a desclassificação ocorrer no juízo superior a título recursal, olhem, nesse caso, deve remeter os autos para o juiz de piso. E o juiz de piso vai intimar o MP para que o MP em primeiro grau ofereça a benesse. Eu já vi isso em várias provas de concurso. E as pessoas tendem a marcar como resposta correta que o próprio desembargador remete para o juiz, para a procuradoria. Tudo lá em cima, no juízo superior, que o próprio desembargador manda para a procuradoria do Ministério Público. Está errado. Vedação, supressão de instância. Volta aqui para trás e aqui para trás faz a oferta do benefício. Tudo bem? Tudo bem? Outro detalhe que eu quero de vocês. Eu já comecei a aula falando e vou continuar falando. Eu comecei a aula falando e vou continuar falando. O que você vai falar tanto, Natália? Eu vou falar o seguinte para vocês. Cuidado. Toda vez que você for estudar a suspensão condicional do processo e suspensão condicional da pena, você vai abrir o 77 e o 89. 77 do Código Penal, 89 da Lei 9.099. Por quê? Porque todos confundem este instituto, mas colocam do lado do outro e lembra, o nome serve para alguma coisa. Repito, o nome serve para alguma coisa. Por quê? Porque lá, suspensão condicional da pena, já houve a acusação, processo e condenação. O que falta é a pena. Aqui, suspensão condicional do processo. Apenas há a acusação e não há processo. Ele é suspenso pelo período de prova de 2 a 4 anos. Agora, o que vocês têm que estudar? É lembrar que no sursi da pena, nós tínhamos o sursi simples, o sursi privilegiado, no caso de reparação do dano. Nós temos o sursi humanitário ou etário, no caso de pessoas velhas ou doentes. E aqui não. Aqui é a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 a 4 anos. Então, coloca um do lado do outro e lembra, se liga, é assim que estuda.
Outro detalhe que eu quero falar com vocês. Outro detalhe que eu quero falar com vocês. Ô professora, e se a pessoa faz jus ao benefício? A pessoa faz jus ao benefício, mas o MP não oferece. O MP simplesmente se queda inerte e recusa oferecer a suspensão condicional do processo. E aí, o que o juiz faz? Meus amigos, isto é uma matéria que é um tanto quanto complicada, porque nós temos pacote anticrime recente que está suspenso. Então, vamos lá. Nós estamos com um problema para responder. Por quê? Porque nós tivemos alteração no Código de Processo. E o Código de Processo Penal. O pacote anticrime, ele trouxe algumas mudanças no que tange ao artigo 28. Vamos lá? Artigo 28. Só um pouquinho que eu estou abrindo lá. Tá. Puxa vida. Só um pouquinho. Abriu para vocês o código? Não, senhora. Abriu ou não? Não. Não? Já vai abrir. Só um pouquinho. Tá. Ó. Olhem só. O artigo 28 dizia que se não se operasse o arquivamento, o juiz remeteria direto para o procurador. O pacote anticrime fez algumas mudanças. Nesse caso, vai ter que ser... Só um pouquinho. Pronto. Ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos da mesma natureza, o MP arquivará, comunicará a vítima, ao investigado e à autoridade, etc. E ele mesmo manda para revisão ministerial. Ou seja, nós tivemos mudanças no artigo 28. Porquanto, eu peço para vocês apenas se ligarem que por causa dessas recentes mudanças, até que isso seja pacificado nos tribunais superiores e a gente consiga entender, vamos deixar abaixo aqui, ó, a súmula 696 do STF. 696 do STF. Se não for ofertado pelo MP, o acordo de suspensão condicional do processo, o que o juiz deve fazer? Antes, nós tínhamos a súmula 696, que dizia que o próprio juiz, óbvio, para não ferir o sistema acusatório, ele não poderia ofertar o acordo ex officio, porque ele não é o dono da ação penal. A ação penal é do Ministério Público. O MP é o dominus litis da ação penal. Então, olhem, ele não pode, o juiz, oferecer, fazendo o papel do MP, porque a acusação não é dele. Nesse caso, ele mandava para o procurador, chefe do MP, né, a grosso modo, para que o procurador-geral determinasse se iria oferecer,
se iria arquivar, mandaria outro. Nós vimos isso semestre passado. Só que aplicava-se por analogia o artigo 28 que falava quando o promotor não denuncia